Talvez você já tenha percebido o quanto que o dinheiro ele interfere na relação afetiva e vai tirando aquele romantismo, às vezes até a amizade, né, a sinceridade. Por exemplo, na minha relação anterior era muito difícil falar sobre dinheiro, expor as contas, mostrar o que cada um gastava, e isso sempre trazia conflitos. É uma temática que a gente vive cotidianamente e que acaba ainda, para muitos casais, sendo um tema tabu. A gente já traz essas imagens do que a gente viveu como filho, filha dentro de casa. Na minha história em particular, não era um assunto conversado entre meus pais. Havia uma dependência da mãe pelo pai, né? O pai era o provedor de todos nós. E aquela dinâmica, né? Sempre parecia que estava abundante. Com o falecimento do pai, começou a ficar nítido que não era bem essa a realidade, que havia um assunto que nenhuma vez, nos meus 40 e tantos anos de filha ali naquele contexto, nunca tinha visto um tema ser conversado. E aí eu trago essa herança e também tenho dificuldade de falar das minhas necessidades, do quanto eu estou podendo estar bem, confiante, né, nas minhas entradas, administrando as minhas saídas. E aí, na relação com o Alex, ao longo desses 12 anos, raríssimas vezes a gente abre com sinceridade o tema do dinheiro, falamos de projetos comuns e vamos pensar ambições financeiras como um lugar que a gente pode somar. Fica sempre cada um muito no seu pedaço, eu pensando por mim, ele por ele. E, em geral, quando a gente está com um pouco mais de dificuldade, passamos aí por processos de pandemia e tal, a gente conversou, mas não é confortável ainda, né? Você percebe uma relação de 12 anos com Sim. tanta coisa ainda para ser elaborada, nós dois terapeutas, pessoas que trabalhamos com isso, e agora a gente começa a realmente somar forças para olhar para um projeto comum. E isso pega nas nossas questões, então diferenças de ganho de um, de outro, diferenças de objetivo, o que cada um vai fazer dentro de casa, fora de casa, tudo isso precisa ser conversado e traz muitas dores, lembranças, padrões sistêmicos familiares à tona. Por isso a gente está convidando você nesse vídeo a, se você está começando ou já tem uma relação um pouco mais longa, a começar a pôr na mesa essas questões. Porque é no momento da falta e dinheiro pega na sensação de sobrevivência que pode abalar toda a estrutura do casal, é nesse momento da falta que muitas vezes existe um rompimento, muitas vezes vai ter uma briga, uma crise mais severa, e talvez isso possa ser evitado se desde o começo vocês dois têm a sinceridade, né, de bater um papo e falar, de dizer quanto você está gastando, quanto que você está economizando, enfim, às vezes alguém fala, poxa, você está gastando demais, eu não estava satisfeito, mas não fala, depois vai reclamar quando a briga acontece. Coloca esse assunto em pauta. Poxa, Alex, você está falando aí e me vem, né? São casos que, como terapeutas, a gente entra em contato onde a referência era pior do que o tabu, ou seja, o dinheiro como um elemento de manipulação, um jogo de poder dentro da relação que os pais do cliente, no caso, tinham vivenciado, e o quanto isso parece que torna mais difícil falar, mais difícil ser sincero. É um hábito aprendido. Então aí que é um ponto importante, né? Pode ser que para você pareça interessante a ideia de dialogar sobre dinheiro, mas não funciona ainda, porque existe um condicionamento que muitas vezes te faz estar num lugar acima ou de dependência, e isso tudo está sinalizando que tem um padrão herdado da sua história familiar que faz um encaixe perfeito com a pessoa que você se relaciona, porque todos os casais que passam por dificuldades financeiras, eles estão sendo convidados a mudar e transformar esse padrão. Então, o desafio muitas vezes vai tirar o nosso sossego, gerar um certo estresse, discussões, tem uma tensão no ar, mas lembre-se disso. A crise, quando surge, ela é uma oportunidade da gente fazer um pouco diferente. A gente vai precisar entrar em contato com os sentimentos que estão por detrás. Eu tenho medo de me separar e ficar, né,
não dando conta de sobreviver sozinha, eu tenho medo de que ele esteja gastando o nosso dinheiro, fazendo ações, investimentos ou gastos aleatórios e eu não consigo falar e aí eu fico com raiva. Então eu tenho que entrar em contato com o que eu estou sentindo. E lembrar que tem uma memória dessa menina anterior, viveu lá na casa dos pais, dinâmicas que possivelmente estão me influenciando, sejam dinâmicas de hiperabundância e gastos assim meio desmedidos, contrário, muita miséria, uma coisa de avareza, ou esses jogos de poder. Acho que são os 3 cenários mais comuns, né, que a gente vê. E esses cenários, eles se repetem nos relacionamentos. Por isso, é importante, desde o começo, ter muita clareza sobre como a gente vai falar sobre o dinheiro. Se vocês são um casal que estão começando, é meio óbvio que cada um ainda vai ter o seu lugar, né? Enfim, vai ter as suas despesas pessoais, não tem muito essa troca. Mas se vocês resolvem ter uma relação estável, entenda dessa forma, vocês estão montando uma sociedade. Exato. E mesmo que um ganhe pouco ou não ganhe nada, o dinheiro é dos dois. E por isso é importante começar a instigar esse diálogo, porque o dinheiro ele serve para o crescimento do casal e aquilo que vocês vão conquistar. Se isso não é visto, o casal ele também começa a minguar, não tem assim direcionamento, começam a vir os jogos, né, de poder, de manipulação. Coloque isso na mesa, fale com a gente, se você tem alguma dúvida, pergunte aqui embaixo, deixa um like também no nosso vídeo, se inscreva no canal e se você tem um parceiro, uma parceira que não fala de dinheiro e você tá afim, manda o vídeo para essa pessoa e de repente, quem sabe, isso Abra a conversa, né? abra a conversa, mas é muito importante. Até breve, então, esperamos que venham abundância de respostas e boas partilhas por aí. Tchau, tchau.